está começando agora mais uma lição de casa, isso mesmo, a nossa quarta parte. Então, essa semana iremos falar sobre potência de base 10 e notação científica. É um assunto que nós falamos algumas vezes na sala, mas irei deixar registrado aqui. Tem algumas propostas de trabalho com esse conteúdo, e é um conteúdo que nós utilizamos sempre, muito também em física. Agora, antes de falar sobre potência de base 10, nós precisamos recordar o que é uma potência, o que é potenciação. Potenciação é uma forma simplificada de mostrar uma multiplicação de fatores iguais. Vou mostrar agora a mesma situação sobre o olhar da multiplicação e sobre o olhar da potenciação. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3 é igual a 9. Como eu represento isso em forma de potência? Eu vou olhar que número é esse que está se repetindo? É o 3. Quantas vezes esse 3 se repete? 2 vezes. Então, o 3 será a minha base. Se ele se repete 2 vezes, o 2 será o expoente. E 9, o resultado dessa potenciação. Ok? Tá vendo a relação do 2 aqui? É porque esse 3 apareceu 2 vezes multiplicando. Aqui eu tenho 3 multiplicando 3 vezes. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, esse 3 aqui, ele apareceu 3 vezes multiplicando. Então, eu teria uma base, né? Esse 3, multiplicando 3 vezes. Esse 3 de cima é o expoente. Ele me diz quantos 3 eu estou multiplicando. E o 27 é a potenciação. Aqui embaixo já tem 3 multiplicando ele tem 4 números 3 multiplicando. Não é 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. Mas eu tenho 4 números 3 e todos eles estão multiplicando entre si. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, eu posso estar mostrando isso através de quê? Da potenciação. Eu tenho o número 3, que ele está multiplicando, né, fatores iguais, 4 fatores iguais do 3, que é igual a 81. Então, eu vou aqui mostrar a estrutura da potenciação. Olha só, eu tenho a minha base A, o meu expoente B, e a minha potenciação representada pela letra C. Eu coloquei cores diferentes para nos facilitar visualizar e diferenciar cada item. Então, vamos lá novamente. O meu B é o expoente, o meu A é minha base e o meu C é minha potência. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo numérico. Então, 3 elevado a 2, 9. Base, expoente e potenciação. Potência. Expoente, base e potência. Está aí o exemplo, da forma estruturada. A potência de base 10, todo número que possui vários algarismos pode ser escrito na forma de potência de base 10. Então, olha só. Quem apareceu aí? Seu Madruga. Por que será que ele apareceu? Sonhei que tinha ganhado 50 bilhões? Como eu digito assim na calculadora? E, seu Madruga, não tem jeito de digitar esse valor na calculadora, se for uma calculadora simples. Porque, geralmente, uma calculadora simples só possui 8 dígitos. Aqui tem muito mais de 8. Então, para nos facilitar, o senhor vai aplicar um conceito de potência de base 10. Aqui está dizendo que todo número com vários algarismos pode ser escrito na forma de potência de base 10. Vamos descobrir como isso pode acontecer? Então, vamos lá. Só para começar, né? Como eu já falei, a calculadora
simples, não teria como registrar o número 50 bilhões, pois normalmente ela registra só até 8 dígitos. Tá? Fazer esse cálculo com tantos zeros, correríamos o risco de errar em algum, né, um ou mais dígito, porque ele é um número muito grande. Então, como eu faço para calcular o que eu terei que pagar, depois que eu pagar os meus 14 meses de aluguel atrasado, quanto que vai sobrar para o seu Madruga depois que ele pagar os 14 meses de aluguel atrasado? Então, ele precisa realmente saber como é que faz uma conta com um número tão grande. Então, o seu Madruga irá utilizar o conceito de potência de base 10. É isso mesmo. Falo sim, falo mais. Quando usamos a potência de base 10 para expressar esses números, nos ajuda a não cometer tantos erros, porque pode acontecer erros. Então, dessa forma, fica muito rápida a conta e terminamos rapidinho, sem erros, ok? Vamos representar? Eu vou representar, né, numericamente. Eu tenho 10. Como eu represento 10 numa potência de base 10? Eu tenho 10. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, se eu contar o número 10 uma vez elevado a 1, eu terei quem? 10. O 100. Como eu represento 100 em potência de base 10? Eu teria uma vez o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Uma vez isso, 100. Como eu represento 1000? Uma vez 10 elevado ao quê? Ao cubo, 3 vezes. Eu tenho aqui 10.000. Eu tenho 1 vezes 10 elevado a 4. Vamos analisar a esquerda com a direita. O meu 10 aqui, ele tinha um zero. Olha aqui o expoentezinho aqui. Ó, uma casinha, um expoente. Aqui o 100, ele tem 2 zeros. 2 zeros. Qual é o expoente que aparece em cima do 10? 2. O meu 1000 possui 3 zeros. Qual o expoente que aparece em cima do 10 para representar o 1000? 3. O 10.000 tem 4 zeros. Qual que é o expoente que está em cima do 10 para representar 10.000? 4. Então, a gente pode analisar que a quantidade de casas que a gente utiliza para pôr zero é a mesma quantidade de expoente que a gente utiliza para colocar em cima do 10 na potência de base 10. É isso mesmo, incrível, né? Então, representando o número 50 bilhões, gente, é muito dinheiro. Como que nós poderíamos representar esse número? Presta atenção, Samara. 50 bilhões. Eu tenho 5 que multiplica 10 bilhões. Tá vendo que eu separei? Porque aqui eu vou trabalhar a minha potência. O 50 é feito de 5 vezes 10. Então, se eu tenho 50 bilhões, então eu tenho 5 vezes 10 bilhões. Então, isso aqui, quantos zeros apresenta aqui? Ó? 3, 6, 9, 10 números zeros. Então, aqui eu terei 5 vezes 10 elevado a 10. Esse número aqui representa todo esse número aqui em cima. Tá vendo a forma bem mais simplificada? Agora nós vamos representar esse número que é muito grande. Agora eu vou representar um número bem pequeno, tá? Representando o número 0,0005, teremos. Quantos zeros me aparece aqui? 1, 2, 3, 4 números zero. Então, aqui eu terei 5 vezes 10 elevado a 4. Mas tem um porém. Aqui o meu número é grande. A potência de base 10 é para a gente expressar números tão grandes e tão pequenos.
Quando eu tenho números grandes, bem grandes, o meu expoente ele é positivo. Quando eu tenho um número pequeno, eu tenho um expoente negativo. Porque quando eu for colocar isso aqui numa potência de base 10, eu tenho que dizer que esse número era pequeno, porque depois eu vou voltar a ele do jeito que ele era anteriormente. Então, aqui vai ficar 5 vezes 0,001. Tá vendo que eu separei o 5 da mesma forma que eu separei ali em cima? Aqui está apresentando 4 número 0. Então, eu terei 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 4 casinhas ocupadas aqui, mas eles são está representando um número pequeno. Quando eu ando com a minha vírgulazinha, né? Vamos imaginar que a vírgula está aqui. E eu cheguei até aqui, eu andando para a esquerda, meu expoente fica positivo. Quando eu ando para a direita, ele fica negativo. Porque isso aqui, quando qualquer pessoa que olhar, vai entender que esse número aqui era um número pequeno. Quando alguém olhar para esse número aqui, vai pensar, esse número é muito grande. Vai analisar pelo expoente, tá certo? Notação científica. O número em notação científica apresenta o seguinte formato: n vezes 10 elevado a n. É aquele númerozinho que nós fizemos ali atrás. Ele apresenta essa formação, essa estrutura. Esse m aqui a gente fala que é a mantisa. E dessa notação científica. Notação científica por quê? Geralmente, cientistas físicos utilizam muito notação científica para seus cálculos. Esse M é um número real, ele está antes da vírgula, tá? E esse número, ele não pode ultrapassar o 9, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 opções de algarismos aí para colocar nessa notação científica. Essa notação científica, ela tem que estar compreendida de um número entre o 0 e o 10. Não pode ser menor e não pode ser maior, tá bom? E é um número, o n é um número inteiro. Aqui, ó, esse nzinho, a potência que aparece em cima do 10, ela será sempre um número inteiro. Nunca terá uma fração, enfim, radiciação, nada disso, tá bom? Pegarmos a notação chegar na notação científica, eu darei a notação científica para vocês traduzirem o que significa isso. Então, 2 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 1000, vezes 2, 2.000. Observem que esse 3 aqui eu coloquei de azul para a gente associar com esses 3 zeros que aparecem aqui. 3 vezes 10 elevado a 5, apareceram quantos zeros aqui? 5. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Esse menos 3 me indica que é um número pequeno que eu estou falando. Então, eu tenho 3 zeros sim, mas ele está do lado esquerdo do 8. Então, eu tenho 0,008. Aqui eu tenho 9 vezes 10 elevado a 6. Eu preciso ter 6 zeros para representar essa notação científica. Aqui eu tenho 9 vezes 10 elevado a menos 6. Agora nós temos 6 vezes 10 elevado a menos 5. Então eu terei 5 números zeros. Porém, estará do lado esquerdo. Ok? Agora 5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso me indica que eu tenho esse número pequeno. E eu tenho 4 zero ao lado esquerdo do 5. 0,0005. 1 vezes 10 elevado a 5. Eu preciso ter 5 números zero do lado direito, porque o meu expoente aqui ele é positivo. 4 vezes 10 elevado a 10. Eu preciso ter 10 números zeros, ok? Agora, 4 vezes 10 elevado a menos 10.
é a mesma situação. Tem presente aqui 10 números zeros, porém, do lado esquerdo, esse número é muito grande e o outro é muito pequeno. Eu espero que você tenha entendido. Você entendeu, sua Madruga? Parabéns, sua Madruga aprendeu. E eu espero que você tenha aprendido e recordado esse conceito, porque esse conceito é muito importante nas aulas de matemática, física e biologia também. Química e biologia. Tá legal? Vamos para a próxima aula. Tchau, tchau.